Glória a Deus, aleluia. Estamos na presença do Senhor e nesta noite vamos ler a palavra que foi lida no início do trabalho. Já louvamos o Senhor, já recebemos a palavra de Deus através dos louvores, e Deus também Ele vai falar conosco através da pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, nesta noite, você vai sair daqui alimentado. Você vai sair daqui alimentada pelo poder da palavra. Você vai sair daqui com a tua fé renovada. Aleluia. Eu li no início do trabalho do Senhor, em segunda epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia, glória a Deus, querido Pai, Deus de todo poder e toda glória. Nesta noite, Senhor, queremos te agradecer por mais esta noite que estamos aqui na tua casa, Senhor, transmitindo a tua palavra de poder. Aleluia, esta palavra que transforma um vazio pecador em uma nova criatura. Por isso, nesta noite, Senhor, toma a frente desse trabalho, fale conosco, me usa para falar a tua igreja, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Querida igreja, você está de parabéns, porque você veio para a casa do Senhor. Você veio para a casa do Senhor. Por quê? Porque você necessita de ouvir a palavra. Assim como você almoça todo dia, você merenda, você está sempre se alimentando o seu corpo, mas você também precisa alimentar a sua alma, o seu espírito. É por isso que o Senhor da glória, Ele usou homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever a Bíblia, para nós sermos guiados pela esta palavra. Quando você ouve esta palavra, quando você obedece essa palavra, então você tem tudo na sua mão. A vitória é garantida. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele fala essas palavras, que ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós sabemos, irmãos, que nós, servos do Senhor, nós passamos por tribulações, aleluia, mas a tribulação é algo que vem nas nossas vidas para que nós venhamos a crescer dia após dia na presença do Senhor. Louvado seja Deus, glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, aleluia: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas também não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não confunde, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que nos foi outorgado. Louvado seja Deus, aleluia. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, aleluia. Por que não angustiado? Porque quando vem a tribulação na tua vida, meu irmão, você clama pelo Senhor, você busca o Senhor, a presença do Senhor em oração, e Deus lá do alto do céu, Ele responde para você. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que os discípulos
Jesus disse: passai para outra banda. Aí a Bíblia diz que os discípulos foram ali, todos conversando, e de repente houve uma grande tempestade, uma grande tribulação na vida dos discípulos. E ali naquele momento a Bíblia diz que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia no barco. E ali, irmãos, a Bíblia diz que quando aquela tempestade começou a sacudir aquele barco, a Bíblia diz que os discípulos ficaram perplexos, os discípulos ficaram atribulados, mas eles lembraram: não, o nosso Senhor está no nosso barco, vamos clamar por Ele. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que os discípulos começaram a clamar: Senhor, não te importa que pereçamos? Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus se levanta, Jesus levanta do barco, da popa do barco, e manda o mar se acalmar e o vento se aquietar. E a Bíblia diz que foi grande bonança ali naquele momento. É assim que Deus faz com você. Não importa a tribulação que venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas quando você levanta, Ele diz: clame a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Louvado seja Deus, aleluia. Quando vir, meu irmão, a tribulação na tua vida, não desanime, mas clame pelo Senhor, que Ele está pronto para te atender, para te socorrer. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Ainda que você, meu irmão, fique perplexo, mas você não desanima, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não desanima, ainda que venha a tempestade, ainda que venha a torrente, ainda que venha o aguaceiro, mas ele não cai. Por quê? Porque ele está firmado na rocha. Louvado seja Deus. Ele está firmado no Senhor Jesus Cristo. Ele se apegou a Jesus. Por mais que o inimigo tente, aleluia, te abater, te atribular, te fazer perplexo, mas você não desanima, aleluia. Deus diz: no mundo tereis aflições, mas Ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso nós também venceremos, porque nós temos um Salvador, nós temos um advogado fiel. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, aleluia. Meu irmão, nós que seguimos a Jesus Cristo, nós somos perseguidos. Às vezes o teu vizinho não gosta de você, porque você é servo do Senhor, porque você aceitou Jesus Cristo como Salvador, porque você serve um Deus poderoso. Quando você pede algo para Ele, Ele te dá, e o vizinho fica logo com raiva, porque tudo que você pede para Deus, Deus te dá. Por isso é que nós somos alegres. É por isso que nós temos esta alegria, a esperança de um dia morar no céu de glória, porque o Senhor Jesus Cristo prometeu. Louvado seja Deus. Por isso nós devemos acreditar nessa esperança, nesta promessa que o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Não desanime, não desanime da caminhada, mas busque ao Senhor diante das madrugadas, busque o Senhor continuamente, leia a palavra do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folha não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, louvado seja
Medite, meu irmão, na palavra dia e noite. Você vai ver que você não desanima, mas você está sempre animado para servir o Senhor, para ir para a casa do Senhor, para orar ao Senhor, para jejuar ao Senhor, para se consagrar ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado e engrandecido. Quantos nesta noite pode glorificar a Deus nesta noite? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Perseguidos, porém não desamparados. Aleluia. Deus não te desampara. A Bíblia diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está contigo todos os dias. Ele não te desampara. Ele está do teu lado. Ele é o teu Deus. Você é a filha de Deus. Você é o filho de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ainda que o inimigo venha te abater, ainda que o inimigo venha fazer com que você fique desanimado, ainda que o inimigo venha fazer com que você venha ficar atribulado, abatido, mas ele não vai te destruir, porque Deus já tem um plano na tua vida. Deus, ele tem um plano nas nossas vidas, um plano de nos usar aqui nesta terra, buscando as almas perdidas que estão lá no mundo e trazendo para a sua casa, para que a sua casa te encha. Louvado seja Deus, aleluia. O inimigo não vai te abater, ele não vai tirar a tua fé, ele não vai tirar o teu amor que você tem por Jesus Cristo. O Deus, ele derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que nos foi otorgado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Você não será abatido, você não será abatido. O apóstolo Paulo, quando ele diz essas palavras, porque ele sentiu na pele, meus irmãos, o apóstolo Paulo sentiu na pele, e o próprio Jesus disse para Ananias, lá em Damasco, ele disse: vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e fala, e diz para o homem, vai lá que tem um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando. E nessa oração ele teve uma visão de um homem chamado Ananias, e lá na casa dele, onde ele estava, orar por ele, e ele ficar bom da cegueira. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando Ananias chega na casa de Saulo, lá onde Saulo estava, quando ele chega, ele já vai dizendo: irmão Saulo, o mesmo Senhor que te apareceu no caminho me mandou aqui para orar por você, e você fica cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus, aleluia. Então Jesus também disse para Ananias: olha, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele foi abatido, a Bíblia diz que ele foi atribulado, a Bíblia diz que ele foi perseguido, mas em todas essas coisas, a Bíblia diz claramente, olha a declaração do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer em Romanos capítulo 8, louvado seja Deus, Romanos capítulo 8, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. 35, olha o que o apóstolo Paulo vai declarar: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele foi abatido, mas ele não entregou os pontos. A Bíblia diz que mesmo na hora da sua morte, ele disse: eu estou sendo oferecido por libação, mas a coroa da justiça me espera. Louvado seja Deus. Combati o bom combate, guardei
guardei a fé, aleluia, louvado seja Deus, e agora a coroa da justiça me espera. Por isso, meus irmãos, a coroa da justiça nos espera. Não importa o que você passar aqui nessa terra, não importa, não desanime, não fique desanimado, aleluia, porque você pode vir a tribulação, mas você não será desamparado. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso, nesta noite, estamos na casa do Senhor para servi-lo na beleza da sua santidade, aleluia. Servir a Deus é muito maravilhoso, você terá a recompensa lá na glória, aleluia. A Bíblia diz que quando você chegar lá na glória, você vai ser coroado, você vai ser coroada, minha irmã, louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus disse: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus, ele quer nos dar a coroa da vida, Jesus, ele quer nos dar a vitória, mas é preciso que nós nos coloquemos na sua presença, busquemos a sua presença dia após dia, instante após instante. Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 16, versículo 24, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, achá-la-á. E ele disse: mas o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Por isso nós temos que fazer a obra do Senhor aqui nesta terra, levando a palavra a toda a criatura, obedecendo o ide que o Senhor Jesus disse, que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum, e impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Louvado seja Deus. E ele disse, depois do Senhor Jesus Cristo, depois de ter falado essas palavras, foi elevado às alturas, e os discípulos saíram pregando em toda parte, e o Senhor Jesus Cristo cooperava com eles por meio dos sinais que se seguiam. Ou seja, onde os discípulos passavam, tinha uma pessoa enferma, eles colocavam a mão, a enfermidade caía por terra. Eles passavam num lugar, tinha um demoniado, eles colocavam a mão, o demônio caía por terra, a pessoa ficava lúcida. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro, quando a pessoa se projetasse na sombra de Pedro, era curado de qualquer enfermidade. Então Deus tem nos dado poder para pregar, para orar pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que estão se decidindo a Cristo. Louvado seja Deus. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te dou a chave do reino de Deus, do reino dos céus. E o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, quando Pedro chegasse, alguém queria: eu quero aceitar Jesus, Pedro ia orar por esta pessoa, ia ligar esta pessoa até o trono da graça. Então Jesus, a Bíblia diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. É nesse momento, quando a pessoa ele aceita, ele confessa Jesus Cristo perante o homem, perante um homem de Deus, perante uma mulher de Deus. Então Jesus diz: aquele que me confessar perante o homem, eu confessarei perante o Pai que está no céu. E à medida que você, meu amigo, meu irmão, você aceita Jesus Cristo como Salvador, o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E lá no livro do Apocalipse capítulo 15,
capítulo 20, versículo 15: e se alguém não foi achado inscrito o nome no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Mas a igreja do Senhor já está com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e está aqui na terra glorificando, exaltando, fazendo a obra do Senhor, para que naquele grande dia que o Senhor Jesus Cristo soar a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos na época que Jesus vir, nós seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos em Cristo, ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E a Bíblia diz no versículo 18 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Por isso, meus amados irmãos, é esta palavra que nos consola, apesar de nós sermos atribulados, aleluia, mas não desanimados, apesar de ser perseguidos, não abatidos, louvado seja Deus. Por isso que possamos estar na presença do Senhor, buscando a fé, buscando a força, buscando o fervor do Senhor, lendo a palavra, orando, jejuando, se consagrando para o grande dia, porque o Senhor vai voltar e Ele quer achar a sua igreja preparada, assim como Ele disse, Ele falou a parábola das 10 virgens, aleluia. Vou falar só isso aqui para encerrar. A parábola das 10 virgens, Jesus disse: o reino do céu será comparado, semelhante às 10 virgens, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele disse sobre as 10 virgens, louvado seja Deus. Está lá em Mateus capítulo 25, louvado seja Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, desatentas, não estavam vigiando, elas eram crentes, mas não estavam vigiando. Elas só iam na igreja quando dava na cabeça, aos domingos, e às vezes nem iam aos domingos. E 5 dentre elas eram prudentes. As prudentes, elas estavam sempre na igreja, as prudentes estavam sempre lendo, meditando na palavra, buscando a Deus em oração, se consagrando, jejuando, e assim sucessivamente. A Bíblia diz que as nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas. Ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. A lâmpada do crente não pode se apagar. A lâmpada do crente tem que estar acesa, tem que estar cheia do azeite, esperando a vinda do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aonde vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, as que estavam percebidas, entraram com o noivo para as bodas do Cordeiro, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: eu em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que virá o vosso Senhor. Por isso precisamos vigiar, precisamos estar esperando o nosso Senhor. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém. Glória a Deus.